Vamos ver essa entrevista que é bacana. Vamos lá, meus caros. Autor de Coisa de Rico, um dos livros mais vendidos do momento no Brasil, é também colunista da Rádio CBN, criador do podcast É Tudo Culpa da Cultura e apresentador do Caoscast, onde mergulha no universo do consumo com olhar afiado, bom humor e espírito inquieto. Segundo ele, para entender o Brasil, não basta olhar somente para os marginalizados, é preciso também conhecer quem está no topo da pirâmide. Michel Alcoforado, o senhor é o hit do Brasil nesse momento. O senhor dá mais entrevistas do que o presidente da República. Aliás, eu queria fazer essa entrevista... O presidente está mais bem assessorado do que eu. Não sei, eu quero pegar a sua assessora para mim, inclusive, porque eu tô com um ciúme de tanta entrevista. Eu queria ter feito essa entrevista há muito tempo atrás, a gente não conseguiu encaixar. E eu vou te falar, cara, tá espetacular que você tá na timeline de todo mundo. Eu tava fazendo a maquiagem aqui antes do programa, e aí tava lá deitado, de olhinho fechado, aí uma das meninas da maquiagem falou: não é esse moço que tá aqui no estúdio hoje? Daí eu falei, ela acabou de aparecer no meu Instagram, o celular tá escutando. Eu falei, não, ele tá no Instagram de todo mundo, de fato. Quando acontece isso, eu peço desculpas. Eu falo, me desculpe. tô demais. Só tô precisando ganhar um dinheiro vendendo meu livro. Cara, mas realmente tá muito bom. Eu vou mostrar aqui para as pessoas, ó, levantar um pouquinho mais. Isso aqui é um ovo Fabergé, é isso? Aqueles ovos super caros? Eu não sou rico, então não sei, né? Não, isso aí é um ovo, é um porta-ovo, na França é muito comum, mas a escolha da Cristina Gu, que fez a arte da capa, é genial, porque os ricos têm essa coisa de uma vida pensada em detalhes, né? Tá. Então, tem toda uma técnica, quando senta num jantar de família, num café da manhã de família, de quem vai querer a gema de tal modo. Então, eles têm uma maquininha, que é uma maquininha baratinha, compra aí nesses sites de bugiganga, onde você define se você gosta da gema mais molinha, aí fica 3 minutos, você gosta de um pouquinho mais, não sei o quê. E como, em geral, eles comem com a gema mole, não dá para segurar o ovo, igual a gente faz quando descasca e come, porque senão a gema se vai. Então, eles comem com esse negócio aí para sustentar o ovo quente e não queimar o dedo. Coloca num negocinho. Que vida maravilhosa, gente. Ô, Michel... Rico não tem um dia de paz, né? Não, é muito difícil ser rico no Brasil. Eu fiz aquela abertura, inclusive, imitando o Globo Repórter, né? Quem são eles? Do que se alimentam? Então, eu queria abrir um pouco com isso, assim. Eu sei que é uma pergunta que é muito aberta, mas você já está muito acostumado a responder. Então, assim, muita gente que mora em vários lugares... O Brasil é um país multifacetado. Tem cidades enormes, pequenas, médias, grandes. E a noção de rico em cada lugar muda, né? Eu sou um cara do interior, que nasci e me criei numa cidade muito pequena, na fronteira com a Argentina. Para mim, e para todo mundo que nasceu lá, o rico era o cara que trabalhava nos anos 80 no Banco do Brasil, né? Ele tinha uma casa lá e tal, um carro bacana, ou o médico da cidade, ou o advogado. Esse rico, quando a gente transporta ele para uma cidade um pouco maior, se ele vai a Porto Alegre ou Florianópolis e tal, ele já não é rico, já é uma outra coisa. Então, primeiro, não é necessariamente uma questão de quanta grana você tem, né? O que exatamente é um rico na visão da sociedade brasileira? Não é nunca sobre quanta grana você tem. Não é. Eu tenho feito várias pesquisas quantitativas, sobretudo dentro desse cenário, e é engraçado que quando a gente pergunta para os brasileiros, dentre vários elementos, o que te ajuda a ter uma autopercepção, se você está bem ou é alguém bem-sucedido, dinheiro só representa em torno de 20% a 27%. Não muda. Então, depois que o cara ganha dinheiro, ele precisa batalhar para adquirir uma série de comportamentos e dominar muitos códigos para convencer os outros de que ele é rico. E olha, o ponto que você traz é muito importante, Temor. Olhando para um país como o Brasil, se a gente olha em termos nacionais, alguém que faz parte do 1% da sociedade brasileira, dos mais ricos, né, precisa ter uma renda média em torno de 27, 28 mil reais, segundo o IPEA e os dados do IBGE. E precisa ter um patrimônio em torno de 4 milhões. Assim. Então, esse é o pessoal que em qualquer lugar do mundo, se você olha estatisticamente, você não duvida que é rico. Só que olhando para a regionalidade, isso vira um jogo completamente diferente. É um jogo maluco. No Maranhão, ou mesmo no Ceará, e o Ceará é um estado rico, né, considerado hoje o maior PIB do Nordeste, né, briga com a Bahia sempre. Se você tem uma renda média em torno de 13 mil reais, você já faz parte desse 1%. Então, o que é rico no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Ceará ou em São Paulo, é completamente diferente, inclusive em termos de dinheiro. Agora, o que é o ponto? O ponto é que no Brasil, a gente não está preocupado com a condição de rico, dado que não há nada que faz com que você, depois que tem um determinado dinheiro, ou que você compra um determinado, ou constrói determinado patrimônio, ou que você compra um determinado carro, casa, sei lá, viagem, você possa dormir tranquilamente e dizer, eu sou rico. Porque a riqueza aqui ela não é uma condição, ela é uma relação. A gente tem sempre um rico, que eu chamo do nosso rico de estimação, que é aquele rico que ronda o nosso ambiente, a gente tem plena clareza
de que aquela pessoa tem uma vida com muito privilégio, e ele é o rico que a gente gostaria de ser. Então, na tua infância, era o cara do Banco do Brasil, que era o concursado, que tinha um salário estável, não ia perder o emprego, ele contava com uma aposentadoria já garantida, e isso permitia que aquela família, que aqui em São Paulo talvez fosse uma família de classe média, lá na tua cidade fosse uma família rica. E aqui em São Paulo, dependendo do bairro onde você mora, da trajetória de vida, você vai escolhendo seus ricos. O que, de maneira clara, dentro da sociedade brasileira, faz com que a gente acredite que alguém é rico? É quando essa pessoa tem algo que, do nosso ponto de vista, é muito maior do que ela necessitaria para viver. Entendi. Então, quando você tem mais do que você precisa... Um relógio, uma coisa assim. Tá. Então, quando você tem mais do que você precisa, eu olho para alguém, eu imagino que essa pessoa tem mais do que ela precisaria para viver, a partir da minha régua, eu já começo a taxar aquela pessoa como rica. Quem está ouvindo a gente aí e pertence às camadas médias, vive isso com clareza. Sim. Né? A moça que trabalha na tua casa e tem uma vida muito mais dura do que a tua, ela olha para você e fala, não, né? Demore vive para cima e para baixo andando de avião, né? Ele tem uma filha especial por conta do programa de fidelidade da companhia aérea. Isso. A criança estuda na escola particular. Isso. Ele pode viajar de vez em quando de férias, lazer. Ele não precisa fazer conta quando vai ao mercado para escolher o que ele vai comer. A família é rica. E aí você olha pra vocês e fala, mas eu tenho uma vida digna, né? Se eu parar de trabalhar por 6 meses, eu tô ferrado. Isso. E aí você acha que quem é rico é quem não precisa trabalhar para conseguir pagar as contas. Tá. Então, é sempre esse jogo, assim. E isso foi muito criado pela novela. As novelas tiveram um papel importantíssimo na construção desse imaginário. Mas pela questão do lifestyle, Heleninha do Leblon? Essa coisa assim? Que a gente gosta de imaginar que a vida do rico é uma vida permeada por supérfluos. Eu me lembro bem que nos anos 90, esses supérfluos estavam relacionados a algumas coisas. O primeiro ponto era quando chegava na casa de um rico da novela, sei lá, da Odete Roitman, dos anos 80, e aí o rico perguntava para a visita sempre, gostaria de beber alguma coisa? E aí eles iam sempre num barzinho e faziam um drink. E tinha lá gelo sempre, né? Imagina, não tinha nada conectado com geladeira, tinha lá um gelo e um uísque. Num país que tinha dificuldades enormes, né, de importar bebida ou não produzia uísque de boa qualidade aqui, ter um uísque a se oferecer era coisa de rico pra caramba. Claro. E a gente pode pensar em outras coisas, né? Então, morar no Leblon, né, andar numa rua com aquela paz que o pessoal do Leblon anda, sem barulho de buzina, com pouca gente, ninguém esbarrando em você, prédios baixos, muita árvore, numa cidade marcada pelo caos como o Rio de Janeiro é coisa de rico, né? Porque a gente imagina, por que a pessoa vive desse modo? Então, as novelas tiveram um papel importantíssimo na construção desse imaginário de que é uma vida de rico e é sempre uma vida marcada por coisas que você tem que você poderia viver muito bem sem ter. Uma vez eu estava em Nova York, olha que papo de rico, né? Uma vez eu estava em Nova York. Trabalhei durante muitos anos para um veículo que tinha sede em Nova York, ia para lá com alguma frequência. E aí a gente foi em um evento, e eu não conhecia muito bem a cidade, acho que era a primeira vez que eu estava indo, inclusive. Peguei uma carona com a minha chefe, a gente passou pelo Central Park e ela foi me mostrando a cidade. Falou, aqui... Para quem não sabe, é a Betsy Reed, o veículo é o Intercept. É isso, aqui é isso, aqui é isso. Aí a gente passou num lugar lá no Central Park, eu não lembro exatamente onde é, e ela me falou, esses prédios aqui, foi a primeira vez que eu ouvi a expressão. Isso aqui é tudo old money. Eu fiquei pensando assim, old money, né? Que expressão que diz muita coisa, né? E não tinha muita ideia do que era. Aí depois, claro, old money é aquele... Aqui em São Paulo se chama de quatrocentão, né? A galera que é sócia daqueles clubes de sempre, as famílias se conhecem, aqueles sobrenomes enormes. O pai foi presidente do Palmeiras e a mãe era não sei o que, né? É um pouco essa ideia. Há uma diferença dentro dessa savana, assim, entre o old money e o cara que ganhou dinheiro ontem, que eventualmente pode até ser mais rico do que o old money, mas ainda há uma separação, quer dizer, ainda há lugares que são frequentados só pelo old money, ou isso já está mais permeável e essas aberturas já foram feitas? Em sociedades como a sociedade de Nova York, né, a sociedade americana, ou na sociedade europeia, e aí eu acho que a França é o caso que eu mais entendo, ou mesmo no Brasil, essa diferença entre ricos tradicionais, ou ricos de berço, ou old money, e o novo rico é central, né? Há sempre, em todo modelo de sociedade, dois grupos que vão disputar o que é o imaginário de ser rico, né? Então vai ter dois tipos de gente que vão acordar de manhã e vão dizer, olha,
eu acho que ser rico é tomar café com o dedo levantado, e o outro vai dizer, eu acho que ser rico é tomar café em xícaras importadas, sei lá, da China, da porcelana do século XVII. Então, vai ter sempre essa disputa, que é uma disputa por legitimidade de posição. Esse papo do Michel é bem interessante, tá, gente? Porque isso ajuda a explicar também por que a nossa elite é tão miserável. Tá? Como é que funcionam os ricos no Brasil. E aí o Leandro complementa com essa coisa. Tem o velho dinheiro, que são famílias tradicionais que se protegem sempre. E tem também os novos ricos, que é um fenômeno que a gente fala. No Brasil tem até um viés mais preconceituoso, mas nos Estados Unidos a gente vê esse fenômeno, sobretudo no mercado financeiro. Muito novo rico e gente que cresceu com cripto, com outras formas de obtenção do capital. Né? Sempre na especulação. Um grupo atrelado a um passado histórico e um grupo atrelado ao poder que o dinheiro traz. O que é o ponto interessante dentro desses dois modelos? É que tudo gira em torno da categoria tempo, né? É o tempo em que eu estou sentado naquela cadeira que vai determinar o quanto de legitimidade eu tenho para referendar se um determinado comportamento, marca de bolsa, clube para frequentar, estilo de viagem, é o mais correto ou mais desejado pelo resto da sociedade. Tá. Porque se as elites são aquelas que pautam uma posição de poder atrelado na diferença, naquilo que eu tenho, que a grande maioria não tem, quem diz o que é o certo, o que é o correto, o que é o bom, o que é o chique, sai na frente. Então isso aparece em qualquer lugar. Agora, o que tem no Brasil de um jeito que não tem em nenhum outro lugar? Aqui esses são dois grupos completamente separados e apartados. Ah, é? Na França, vira e mexe, e nos Estados Unidos acontece isso também, vira e mexe, novos ricos e old money sentam numa mesa e falam, tô mandando seu livro, ruim as Michel. contas aí, né? Ninguém, gente. Estão devendo. Cadê o Apesar de toda a superchat, chiqueza turma? que vocês estão vivendo, está difícil aí pagar as contas. E os novos ricos falam, a gente tem dinheiro pra caramba, mas a gente gostaria de ser um pouquinho mais chique. Tá. Né? Então vamos organizar um casamento intergrupo para eu emprestar um pouco do meu dinheiro para investir na tua vida e tu me empresta parte do teu prestígio? Isso acontece na França, com clareza, assim, com frequência. Vira e mexe, um novo rico, ou um rico de dinheiro do negócio, que eles chamam de uma burguesia dos negócios, se casa com a aristocracia, mesmo depois da Revolução Francesa, eles continuam apostando nesse negócio de aristocracia. Sim. Se casa, e aí eles fazem o quê? Eles dão um jeito, fazem um pacto que é bom para todo mundo. O Bourdieu, que é esse sociólogo francês, diria que há um casamento do capital econômico com o capital cultural. Eu pego o dinheiro guardado no banco e invisto no castelo da tua família que está caindo aos pedaços. E aí eu transformo num centro cultural, o transformo num museu em memória da família. Mas eu, que botei o dinheiro lá, vou escrever embaixo, olha, patrocinado por Michel Alcoforado. Então eu ganho, você ganha e todo mundo sai bem na fita. No Brasil isso é impossível. Impossível porque são quase duas castas distintas, né? Os novos ricos, eles vão construir uma vida pautado em marcar em que momento que eu fiquei rico, mas uma vida orientada para o futuro, imaginando o que eu vou ter que mudar ainda para dar conta de assumir essa posição de legitimidade que eu ambiciono. E os ricos tradicionais olham para o passado, né? Eles estão sempre tentando olhar para um passado de origem apagada para dar uma certa ideia naturalizada de poder, como se sempre estivessem ali, né? Você pergunta para qualquer paulistano quatrocentão, há quanto tempo vocês estão frequentando o clube paulistano? Eles, desde sempre. Não sei nem quanto custa hoje entrar no paulistano. Entendi. E na USP, né? Vocês são... Não, vovô já era, né? Vovô já estava. Tem sempre uma lógica de naturalização dessa posição. É como se fosse um evento natural que está ali desde sempre. E esse é um dos principais pontos de dificuldade da transformação da desigualdade social brasileira. Nós, enquanto modelo de sociedade, estamos trabalhando sempre arduamente, ricos ou não ricos, para naturalizar posições que foram construídas pela sociedade brasileira, pela história, pela cultura, por um arranjo econômico de impostos que proporcionou que certas pessoas tivessem privilégios que outras não tivessem. Então, essa naturalização de posição, de você me perguntar, né, ou eu te perguntar do que você vive, e aí você diz, eu tenho negócios, e todo mundo fica satisfeito, né? Essa coisa de dizer, e esse apartamento, né, de onde saiu? Era do meu tio-avô, e a gente fica satisfeito com isso, ninguém quer saber quem é o tio-avô, gera uma certa naturalização nessas diferenças
que dificulta a transformação da sociedade brasileira. Quer dizer, o novo rico ele faz muita questão de contar a própria história, né? Eu Sim. era pobre, eu estudei em escola pública, e aí eu consegui formar um negócio e eu ganhei muito dinheiro com esse negócio. O Old Money, ele faz questão de deixar isso tudo meio dentro de uma névoa, como se aquilo fosse um evento natural. Sim, né? porque toda tradição é inventada. Então, os ricos tradicionais se inventaram também. Claro. Só que para uma tradição ficar tão arraigada na nossa vida, ao ponto da gente achar que foi quase Deus que iluminou essas pessoas para elas estarem onde estão, a gente precisa esquecer as origens. Então, é mais ou menos o que acontece na realeza britânica. Assim, né? A realeza britânica inventou uma tradição... Mandei livro aí para a galera que normal, mandou 20 no Pix, hein, gente? Mas a gente vira e mexe, acha que eles são dotados de superpoderes ou pessoas iluminadas, porque foram capazes de inventar um modo de morar, de vestir, de falar, de sentar, ao ponto de parecer que, desde que o mundo é mundo, o primeiro Homo sapiens foi inventado, eles estão lá se comportando daquele modo. Isso é tudo criado, inventado. Então, o trabalho das elites tradicionais é de tentar naturalizar aquilo que foi construído socialmente, para que ninguém questione a posição dessas pessoas. É por isso que é tão difícil no Brasil, entre outros fatores, a gente falar de taxação de ricos, mas, sobretudo, falar de um outro imposto que ninguém nem bota na baila, que é a taxação das heranças, né? Que é um imposto que em qualquer país civilizado é super alto e super importante, porque é ele que determina a reprodução, né, do jogo da desigualdade com uma força violenta. Imagina, o teu filho pode nascer, sei lá, com o apartamento que você mora, que você vai deixar para ele, mas tem um filho de alguém que está nascendo com fazendas, empresas. E tem um filho de alguém que vai ter que batalhar para comer, né, ou para decidir o que vai comer amanhã. Nem está pensando na moradia. Então, o imposto de herança é um imposto importantíssimo, mas aquele é tão naturalizado que ninguém se sente no direito de chamar o fulano no canto e dizer: olha, você não acha que vale a pena pagar um pouquinho mais do que 4% de imposto de herança? Não. Por quê? Porque é nosso, né? Claro. É nosso, né? Então, isso cria um jogo muito distinto. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!